Bem-vindo de volta ao canal Resenha dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia dramática de 2020 chamado Cage Linear. Alerta de spoilers a seguir. Uma família de 3 pessoas está esperando no ponto de ônibus, mas quando o ônibus chega eles não entram nele. Em vez disso, a mais nova dos 3 homens dali vai até os correios atrás deles. Lá dentro, ela abre a caixa postal e enfia o braço fundo o suficiente para chegar ao pacote da caixa postal vizinha. Ela e seus pais, Robert e Teresa, não perdem tempo em rasgar as embalagens. No entanto, eles só ficam decepcionados, pois todos os pacotes são lixo, exceto por uma gravata que Robert afirma ser cara. Desapontados com a sua tentativa fracassada de ganhar um dinheiro rápido, o trio começa sua longa jornada rumo ao próximo golpe. Depois de forçarem Odd a se vestir como uma colegial, eles tentam mais um golpe, fingindo ter encontrado alguns itens perdidos pertencentes a um casal rico. Mas em vez de darem dinheiro a ela, o casal só lhe dá um cartão de presente para uma massagem. Robert a repreende por voltar de mãos vazias, mas ao perceber que o lugar é caro, ela envia o Ed para lá. Ele ordena que ela verifique se ela pode trocar o seu cupom por dinheiro e ganhar pelo menos $200. Mas com o comportamento rígido e embaraçoso de Audálio, ela não consegue enganar a massagista e acaba recebendo a massagem. Não habituada àquela sensação onde Léo não consegue esconder o seu desconforto, isso leva a massagista a apenas pairar as suas mãos sobre o corpo de hot dogs. Depois que ela afirma que nenhuma pressão é a quantidade certa, talvez sugerindo a inexperiência de hot dogs com qualquer forma de contato ou intimidade. Logo seus pais entram em cena tentando barganhar pela troca do vale-presente. Eles estão até dispostos a aceitar uma pedra decorativa como pagamento, mas obviamente a massagista nega esse pedido. Depois de seus esforços infrutíferos, eles voltam para casa, que é um escritório adjacente a uma fábrica de sabão que está constantemente vazando espuma. Eles limpam silenciosamente a sua casa vazando antes de saírem novamente, tomando cuidado para não serem vistos pelo dono do imóvel histórico. Mesmo assim, eles são vistos e estáveis, que os lembra que eles estão devendo um total de $1.500 de aluguel pelos últimos 3 meses. Robert tenta barganhar com o locador, prometendo que eles pagarão em prestações, mas Stava que responde que o aluguel mensal já é uma prestação. Em seguida, eles são abordados por uma mulher grávida chamada Kelly, que se oferece para pagar $20 senhor de idade e frequentar um seminário em seu lugar. Mesmo com o pequeno pagamento, os pais aproveitam a oportunidade e obrigam a garota a ir. Ela é forçada a participar de todo o seminário, apesar de ser visivelmente desconfortável, onde olha cativada pelo vídeo de uma mulher acariciando seu bebê, uma experiência que ela nunca teve. Mais tarde, naquela noite, enquanto ouvir a música onde W recebe uma notificação informando que ela ganhou uma viagem grátis a Nova York, Teresa toma conhecimento disso quase imediatamente. Eu disse olha, ele disse que são 2 passagens de primeira classe, mas podem ser trocadas por 3 passagens de classe econômica, onde dá até 30, mas não consegue convencer a sua mãe a fazer a viagem apenas com ela. E Teresa trata de forma desdenhosa como de costume. Na manhã seguinte a família paga uma parte do aluguel com o pouco que tem, o que acaba sendo um cupom $20. E a gravata estava que depois de lhes darem inúmeras chances, fica muito irritado com a cara de pau, mas ainda assim continua cedendo. De volta aos correios, onde Dolly está sendo repreendida por seus pais por não ter notado uma câmera recém-instalada ali. Em seguida todos eles voaram para Nova York, mas se tratarão como estranhos enquanto estiverem no aeroporto. Seus pais levaram sua bagagem, permitindo que Audálio alegue falsamente que sua bagagem foi roubada, dando-lhe um pagamento de seguro que vai cobrir o aluguel. Tal como planejado, eles voltam para casa fingindo ser estranhos, o que não faz parte do plano. Entretanto, e que seus pais conheçam a encantadora Melanie. Robert, Teresa e Melanie rapidamente se conhecem, e assim Robert e Teresa revelam que são golpistas. Melanie parece completamente bem com isso e até fica amiga da dupla. Isto é algo que Eudoro percebe e imediatamente fica com inveja. Com a sua bagagem tecnicamente perdida, onde ele vai fazer o pedido de indenização pelos seus pertences perdidos, mas fica frustrada quando descobre que o cheque do seguro pode levar até 6 semanas para chegar. Forçada a voltar para casa sozinha, ela encontra seus pais em um bar onde lhes dá a notícia. Decepcionada com o resultado,
Ordália então questiona seus pais sobre a presença de Melanie. Sentindo conflito, Melanie se desculpa e vai para um banheiro. Lá fora, onde faz um telefonema para sua mãe problemática. Apesar da falta de entusiasmo com as palavras da sua mãe, Melanie tem uma ideia para um golpe e logo volta para dizer a todos. Melanie informa que trabalha em uma ótica e que sua principal clientela são pessoas velhas, desesperadas e que ela pode facilmente enganar. E com as antiguidades, elas podem ser facilmente revendidas para fins lucrativos. Embora Robert e Teresa concordem imediatamente com a ideia onde Dali não está tão animada, o que provavelmente deriva do seu crescente ciúme em relação a Melanie, que rapidamente ganhou o afeto dos seus pais. Na manhã seguinte, Melanie visita um dos seus clientes e apresenta sua família a ela. Melanie imediatamente começa o seu plano, mas Robert e Teresa rapidamente se desviam dele e, em vez disso, roubam um cheque em branco. Robert tira uma foto rápida da assinatura do antigo cliente antes que o grupo saia, enquanto a velha senhora está falando sobre seu cachorro. Então eles se reúnem em um restaurante próximo, onde o trio fazenda um cheque de 650 cifrão, com Audálio forjando a assinatura. Robert se orgulha de que o ídolo aprendeu a trapacear antes de aprender a escrever, mas Melanie fica desconfortável com o fato de estar ligada a esta fraude, especialmente por ser porto-riquenha e ilegal no país. Depois de não conseguir convencer Robert e Teresa a desistir, ela tenta fugir, mas é parada por Woody Olho que acidentalmente arranca uma das suas unhas falsas. Melanie fica muito irritada com isso, mas ajudá-lo tira cada uma das suas unhas falsas para igualá-las, deixando Melanie intrigada. Eles descontam em cheque logo depois disso, e com Robert e Teresa sentindo como se tivessem dinheiro para gastar, compram imediatamente uma banheira de hidromassagem. A família se junta novamente a Melanie quando ela visita outro de seus clientes. Ela explica que este cliente não pegou seus óculos e perguntou se ela poderia entregá-los a ele. Melanie então acrescenta que quando ela disse que traria sua família com ela, o velho estava chorando desesperado. Assim que eles entram na casa do homem, ele os cumprimenta do seu quarto, dizendo para todos se sentirem em casa. Quando eles fazem isso, o homem continua sendo gentil. O grupo rapidamente começa a fazer o combinado com Teresa, agindo como a mãe perfeita. Ela pergunta à sua filha, a quem ela chama de querida, como está o seu dia? Mas a Melanie quem responde? E quando ela pergunta de volta a Teresa, ela responde solenemente que o seu dia não foi fácil. Nenhum deles nunca foi. E quando Melanie pressiona, Teresa diz que a geladeira quebrou. Melanie usa isso como desculpa para fingir que o óleo está lá para arrumá-la. E quando ela flerta com o óleo, a garota corta, dizendo que ela só está lá para fazer o seu trabalho. Ela então se dirige ao quarto do velho para pegar o seu talão de cheques e ver o seu estado muito doente e enfraquecido. O velho pede para ouvir um pouco de piano. Então, quando o ídolo se junta ao grupo, ela conta sobre o seu pedido e que o velho está apenas esperando para morrer. E assim o piano calmo de Melanie enche a sala. Enquanto Teresa e Robert reagem com normalidade, o auditório também entra no papel, com um certo conforto crescendo dentro dela ao ver como poderia ter sido a sua vida se eles estivessem em circunstâncias diferentes. Mas o sonho não pode durar por tanto tempo. Enquanto o auditório fala sorridentemente sobre o corte da grama, Robert a instrui a dar uma olhada no homem quando ela entra no quarto. O homem, sempre debilitado, pede que ela não faça nada com a casa, já que seus filhos têm planos para ela. Apesar das circunstâncias, ele ainda diz que os seus filhos não são maus. Eles estão apenas ocupados. Então OW tenta guiar o velho homem pelos seus momentos finais e tenta confortá-lo, dizendo que a vida não é nada e ele apenas deve deixá-la ir. O que o velho homem realmente faz? Então ela informa os outros sobre a sua morte, causando angústia em Melanie. Quando o auditório parece confusa pela sua reação, Teresa diz à filha, mas ela não tem sentimentos de ternura. Você não entende nada sobre isso. Teresa então consola Melanie, assegurando que ela sabe que está se sentindo triste com Robert e Teresa consolando Melanie, onde ele o instrui a todos a voltarem para casa para limpar o apartamento cheio de espuma e com a atenção puramente em Melanie. Eles não percebem o quanto sua filha de fato está machucada por eles estarem prestando mais atenção a uma estranha do que nela. A entidade então volta para casa, onde ela vê que o cheque da companhia de seguros já chegou. Com a sua crescente frustração com o desrespeito dos seus pais por ela,
Ela deixa seu apartamento e corre para o mesmo seminário que foi há alguns dias atrás. Neste dia ela aprende que um pai que reconhece o que seu filho sente é suficiente para saciar a mente curiosa de qualquer criança. E o próprio fato de que ele não recebeu essa consideração dos seus terríveis pais fala muito sobre o caráter deles e porque a garota se tornou quem ela é. E em seguida, ela fica na frente da classe onde um instrutor a usa como exemplo. Finalmente Audálio sente como seria o toque amoroso de uma mãe de verdade. Mas isso é um momento de paz encurtado por um tremor repentino. Assustada tanto pelo tremor quanto pela vulnerabilidade emocional, ela fica esgotada. De volta ao apartamento, Abatida e Teresa são forçados a limpar a sujeira ensaboada que Audálio deixou. Mas ela não vem junto com eles. Ficam os três sozinhos ali. O casal tenta iniciar um trio com a garota. Naturalmente, Marilene não está nem um pouco interessada neles. Então ela impede os seus avanços. Mas uma vez ela encontra o idôneo igualmente frustrada. Teresa chama Melanie erroneamente de querida, com uma última tentativa de impedi-la de sair. Mas isto só deixa sua filha ainda mais desanimada, e ela acusa sua mãe de nunca tê-la chamado de querida. Ela então revela que tem o cheque e desesperadamente diz a Teresa que lhe dará todo o cheque se ela simplesmente a chamar de querida. Mas ao invés de reconhecer os seus defeitos, a mãe zomba da sua filha pelo pedido e ajudá-lo imediatamente. Lamento o que ela disse e embora ela esteja se desculpando, Teresa fala sobre como a sua filha é exigente por querer animais de estimação presentes embrulhados em arcos panquecas e ter sido carregada em sua barriga durante 9 meses, enquanto Audálio tenta dizer à sua mãe que não está pedindo nada disso. Teresa corta, afirmando que ela quer que os seus pais sejam pessoas falsas. Isso deixa-o de molho à beira das lágrimas e ela apenas entrega o cheque. Então Melanie orgulhosamente diz que por 1575 ela chamará de querida. Melanie então arrasta Audálio pela mão para fora do apartamento, insistindo para ela continuar caminhando e não olhar para trás. Em seguida, Melanie leva Audálio até o seu apartamento e lhe prepara uma bebida. Audálio está claramente desconfortável e sobrecarregada naquele espaço aconchegante, e ela fica inquieta e ansiosa para voltar para os seus pais. E quando Mariane supõe que Odélia está sofrendo por causa dos seus próprios pais, a entidade tenta defendê-los, levando Melanie a perguntar por qualquer momento em que eles foram realmente pais dela. Audálio só pode dizer que eles dividiram tudo em 3, ficando desconfortável com o questionamento onde W tenta fugir do assunto, mas Melanie é rápida para lembrar do acordo delas depois de descontar o cheque. Melanie pergunta ao ídolo se ela vai realmente deixá-la ficar com o dinheiro por chamá-la de querida, e a confusa garota concorda. No entanto, Melanie não está satisfeita com isso, então ela insiste em lhe dar o serviço completo de todo o afeto maternal que o ídolo está perdendo. Ela lista todos os deveres maternais que Teresa zombou de Audálio, e na manhã seguinte, elas riscam o primeiro item da referida lista, fazendo panquecas após o café da manhã. Elas fazem a segunda coisa da lista, mas como isso é normalmente feito em recém-nascidas, ela acomoda o ídolo em um espaço escuro. Ela tenta fazer isso no armário, mas quando o ídolo menciona que a sala deveria ser mais escura, Melanie a leva para um lugar muito mais escuro. Elas dirigem até um posto de gasolina próximo com um banheiro escuro, para que possam se aninhar ali mesmo. Apesar de ser desconfortável no início, onde Dália acaba se abrindo enquanto ela se aninha nos braços amorosos de Melanie. Mas de repente, um poderoso tremor faz com que o ídolo pense que elas morreram. Ela começa a questionar a vida e quão pouco ela tinha realmente experimentado. Ela diz a Melanie que a vida é fútil e que ela não sentirá a falta dela, mas Melanie provavelmente sentiria, porque ela tem uma razão para isso. O som de um veículo em movimento ao lado de fora traz-o de olho de volta à realidade. Mas desta vez ela está vendo o mundo com um par de olhos novinhos em folha e experimentando tudo novamente, como se fosse a primeira vez, com a sua alegria de viver revigorada pela experiência. Elas riscam o segundo item da lista e prosseguem com o próximo, que é dançar sem motivo, com o som de música calma tocando ao fundo. Pode dar-lhe. Faz o que ela chama de dança, mas ela apenas fica pulando pela sala. Melanie acha isso cativante, no entanto, apenas observa-o de olho se soltando. Sua pequena sessão de dança é logo interrompida pela chegada de 17 presentes de Robert e Teresa, com cada um deles acompanhados por uma carta correspondente ao aniversário em que eles não deram um presente a Audálio.
A 18ª carta também conta com um convite para a celebração da festa do 18º aniversário de Audalhe, que será todo planejado por Robert e Teresa. Mas Audalhe acha isso muito estranho, já que não é o aniversário dela, e ela já tem 26 anos. Embora Melanie ou Dali assumam automaticamente que é tudo apenas mais um esquema, elas ainda decidem ir de qualquer forma, enquanto se certificam de esconder o dinheiro do seguro. Elas ficam surpresas ao descobrir que Robert e Teresa já estão no restaurante e o grupo acaba tendo um jantar surpreendentemente agradável. Após as formalidades, Robert e Teresa presenteiam o de Léo com um colar que ele dizem ser o seu presente de 18 anos. Robertinha e Teresa estranhamente cantam um feliz aniversário. Mas não demora muito para que Robert se desfaça, chorando, enquanto finalmente confessa e reconhece o quão horríveis eles foram para ela, fazendo com que o ídolo também comece a chorar. Embora a garota esteja lentamente sendo convencida pelos pais, Melanie mantém a sua desconfiança em relação a eles. Mais tarde naquela noite, Robert e Teresa aconchegam o ídolo antes de deixar o apartamento de Melanie. Em seguida, Melanie e Auditório verificam o compartimento onde elas esconderam o dinheiro do seguro. Melanie diz que se eles levaram o dinheiro, eles são uns monstros, mas Odd é rápida em responder que se eles deixaram a sua parte, então isso significa que eles ainda amam, mas apenas condicionalmente. Na manhã seguinte, as duas ficam atônitas com a visão do apartamento completamente vazio de Melanie, embora ela esteja inicialmente perturbada com o roubo. Melanie logo enfrenta a situação, dizendo "e daí?". As duas garotas riem da situação difícil e quando suas gargalhadas acabam, Aud se aproxima de Melanie e ela é muito receptiva enquanto compartilham um momento de extrema intimidade onde dorme e vê os presentes que seus pais lhe deram. Percebendo que todos eles são reembolsáveis, elas devolvem os presentes para a loja, onde o seu total chega a $485. Pensando que ela foi trocada por pouco, Melanie percebe que com o valor do colar, o total chega a 25% da parte de Odd de olho no dinheiro do seguro. Com o grande plano finalmente finalizado e todos os membros do grupo tendo sido bem pagos, onde Dali beija Melanie no meio da loja lotada e agora ela está finalmente livre para seguir a sua própria vida. Uma vida que não está mais ligada a seus pais. Obrigada por existir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.